Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à 8ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto 2012. A vida é um espetáculo, tendo como homenageado o dramaturgo Nelson Rodrigues no seu centenário. O projeto Fliporto 2012 é realizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, Lei Rouanet do Ministério da Cultura, Copatrocínio, Empetur, Secretaria de Turismo e Governo do Estado de Pernambuco. Patrocínio, Banco Itaú, Real Hospital Português, Chesf, Copergás, Chinerai, M. Dias Branco e Souza Cruz. Boa tarde a todos. Nesse momento vamos dar início ao painel de número 4, onde teremos Beth Milan, conferência, teatro e psicanálise. Em seguida, haverá uma apresentação da peça Vida é um Teatro. Vamos aplaudi-la. Então, obrigada, Olinda, obrigada, Fliporto, obrigada, produção, Vanessa e companhia, obrigada, público e os amigos presentes. Eu estou aqui na tentativa de fazer vigorar o desejo de teatro e o desejo de psicanálise. Então, como esse congresso é sobre teatro e literatura, gostaria de dizer que, sem o texto literário, o teatro não existe. O teatro implica ator, diretor e dramaturgo. Noutras palavras, a relação entre o teatro e a literatura é estabelecida pelo texto, que confere ao teatro uma dimensão temporal e espacial transcendente. Graças ao texto, o teatro transcende o tempo e o espaço da cena. Como diz Bloom, Harold Bloom, o maior especialista em Shakespeare, nós fomos inventados por Shakespeare. Algumas poucas linhas, e Shakespeare diz o essencial sobre o amor, por exemplo. Antes de dizer adeus a Ofélia, Hamlet envia a ela o seguinte poema: duvida de que os astros sejam chamas, duvida de que o sol gira, duvida da própria verdade, mas não duvida de que eu te amo. 4 versos para dizer que o amor não suporta a dúvida, como é patente na história de Eros e Psique, que vocês conhecem. Eros é um amante que se quer velado, não quer ser visto. Temendo que o amante seja um monstro, Psique ilumina o seu rosto à noite, enquanto ele dorme. Mas ela deixa cair uma gota de água quente no ombro dele. Eros acorda, assustado, e vai embora. Para recuperá-lo, Psique atravessa um inferno, porque o amor não suporta a dúvida. Também sobre a vida e a morte, Shakespeare diz o essencial em poucas linhas. Assim, no diálogo de Hamlet com a mãe, para fazer Hamlet aceitar a morte do pai assassinado, a mãe diz: tudo que vive, meu filho, deve morrer, ser levado para a natureza, pela natureza para a eternidade. Palavras sábias.
tanto quanto são as palavras do novo marido da rainha, o assassino do pai de Hamlet, o rei usurpador, que, temendo a vingança do príncipe, procura apaziguá-lo com as seguintes palavras: viver a tristeza do luto durante algum tempo é uma obrigação filial, mas perseverar numa aflição obstinada é indício de teimosia, de um coração sem humildade, de uma alma sem resignação, de um julgamento fraco e mal formado. Embora proferidas pelo assassino, são palavras igualmente sábias. Desde que Shakespeare escreveu A Vida é uma Sombra Ambulante, Life is but a walking shadow, a nossa vida adquiriu um sentido que ela não tinha. Passamos a ter uma consciência dramática da nossa efemeridade. Life is but a walking shadow é uma definição tão importante da condição humana quanto a que nos legou Quevedo, o poeta, que dizia: nós somos pó, mas pó amoroso. Mencionei Shakespeare e Quevedo para dizer que a literatura está onde quer que a poesia se manifeste, lançando luz sobre a condição humana. Ela está no teatro, na poesia e no romance, quando o romance é literário e se tece para revelar uma realidade que só o romance pode revelar. Isso implica uma relação com a palavra que é a do poeta e não propriamente a do comunicador. Implica valorizar o que a palavra conota e não o que ela denota. A diferença do texto literário, o texto teatral existe para ser encenado. Como a cena interfere no texto, as águas se dividiram na história do teatro entre os que procuraram negar a interferência da cena no texto e os que a valorizaram, como Meyerhold, para quem o trabalho do diretor é decisivo. Figura emblemática do artista livre, Meyerhold se opôs incansavelmente ao realismo no teatro, insistindo na ideia de que a arte não imita a vida, a arte estiliza a vida. Meyerhold foi aluno de Stanislavski, mas fundou uma outra escola em que a direção de atores está subordinada ao texto. Há um axioma que atravessa sua vida: o teatro nasce da literatura. Um axioma em nome do qual ele exigia fidelidade absoluta ao texto do dramaturgo. Foi na trilha de Meyerhold que eu comecei a experiência de teatro. Experiência que eu focalizo logo mais, depois de analisar a relação entre a psicanálise, da qual eu procedo, e o teatro, ao qual eu chego. Por um lado, a relação entre a psicanálise e o teatro existe porque o teatro pode servir para ilustrar as teses da psicanálise. E eu me vali continuamente desta possibilidade no meu consultório sentimental. Assim, por exemplo, numa das colunas da Veja, onde eu escrevi durante 5 anos, veja.com, uma coluna em que se tratava do ciúme, eu explico ao consulente que a relação amorosa dele não é possível. E eu explico isso remetendo o consulente ao Otelo de Shakespeare, onde se lê: os corações ciumentos não o são sempre por um motivo real. São ciumentos por serem ciumentos. O ciúme é um monstro que se autoengendra,
ele nasce de si mesmo. Por outro lado, a relação entre a psicanálise e o teatro existe porque a prática analítica pode ser comparada à prática teatral. Hamlet, por exemplo, serve perfeitamente para ilustrar a relação do sujeito com os ancestrais. Eu acredito mesmo que ele seja insuperável na literatura ocidental por isso. Segundo Bloom, só Quixote e Sancho Panza se aproximaram da carreira literária de Hamlet, que transcende a peça tanto pelo carisma quanto pelo ceticismo. Tudo na peça de Shakespeare depende da resposta de Hamlet, ou seja, do príncipe, ao espectro do rei, seu pai, que entra em cena pedindo ao filho que o vingue. Vinga o teu pai de um assassinato horrível e monstruoso. Disseram a você que, enquanto eu dormia no meu jardim, uma serpente me picou. Mas saiba, nobre jovem, a serpente que mordeu e matou o rei teu pai, hoje usa a sua coroa. O príncipe, cuja liberdade intelectual é impressionante, sabe que ele não é feito para cumprir o mandato paterno, não é feito para satisfazer a exigência da vingança, que o coloca numa situação impossível, situação em torno da qual a peça inteira gira. Hamlet vai ou não responder ao desejo do espectro? Vai ou não ser objeto do desejo do outro? Objeto do desejo do outro ou sujeito do próprio desejo? Apesar da sua grande independência, Hamlet não consegue escapar ao espectro. Mata e morre por ter sido objeto do desejo do pai. Nessa tragédia, nós nos espelhamos, porque a questão de Hamlet é a questão do sujeito, ela é a nossa questão. Quem não se viu às voltas com a impossibilidade de dizer sim ao pai ou à mãe? Ou com a impossibilidade, o medo de dizer não? Quem não viveu este conflito? Todos nós vivemos. Digo sim ou digo não? Todos nós somos Hamlet. Não foi por acaso que Shakespeare trabalhou durante mais de 10 anos nessa peça. A primeira versão é de 1558 e supostamente se chamava A Vingança de Hamlet. A última versão é de 1600, data em que Shakespeare provavelmente fez o papel do espectro. Supostamente ele nunca parou de escrever a peça, que é o seu grande legado. O teatro é um manancial inesgotável para o psicanalista, cuja prática pode ser comparada à prática teatral. Gostaria de dar um exemplo da minha própria análise com Lacan. Mais de uma vez, eu falei da falta que o Brasil me fazia. Um dia, ele deu grande importância ao fato, comentando teatralmente. Foi uma grande largada, como se você fosse descobrir a América. Falou e suspendeu a sessão. Ele se valia da teatralidade como recurso analítico, porque ele sabia que o chamado setting analítico é um teatro e o analista é um ator que finge não ser. Digo isso porque o analista aceita ser quem o analisando imagina que ele é. O pai, a mãe, o irmão, o filho. No seu silêncio, sem se transfigurar,
O analista faz de conta que ele é a pessoa imaginada pelo analisando, levando assim o analisando a se tornar o autor da própria epopeia. A psicanálise e o teatro são parentes próximos, e por isso eu aceitei adaptar o meu consultório sentimental para a cena. Reinventei o livro Quem Ama Escuta, que reúne as colunas da Veja e foi editado pela Record. Reinventei com os atores do grupo Vozes. Eu parti do texto já escrito e me vali da interpretação dos atores para reescrever o texto tantas vezes quanto fosse preciso até chegar à versão final. Eu me vali, portanto, do recurso do analista, que é a escuta. Fui infiel ao texto original, ao meu texto original, para produzir um espetáculo em que a palavra pode efetivamente sustentar a peça, por ser a palavra que a oralidade requer. Escutei os atores e reescrevi até que todos estivéssemos satisfeitos. Neste processo, o ator também se tornou um autor. Isso só foi possível, evidentemente, porque eu dirigi o meu texto, meu próprio texto, e os atores me aceitaram como diretora. O grupo Vozes, formado por Bárbara Rietti, Fábio Carrilho e Miguel Prata, existe hoje graças a uma oficina na USP de Jean-Luc Pallès, um diretor francês convidado, que ensinava uma forma de leitura dramática chamada versão púlpito. A peça era apresentada através de uma organização quase orquestral. Os atores ficavam atrás dos púlpitos, como músicos, e o texto era tratado como uma partitura que o ator oferecia ao público. Oferecia com a voz, podendo ou não haver um contraponto musical. Esta versão garantia o distanciamento do público, favorecendo uma escuta atenta e crítica, como no teatro brechtiano, que nasceu se opondo ao teatro ilusionista e procurando fazer do espectador um criador, ou seja, um autor também. Eu escrevi A Vida em um Teatro para ser encenada com o púlpito. Procedi dessa maneira por considerar que o drama está nas palavras. E para fazer um teatro da palavra plena, a palavra que ressoa com virulência, toca e incita a pensar. O Vozes quer fazer ecoar as vozes de que é feita a nossa voz, as que se expressaram e as outras que foram silenciadas, censuradas ou recalcadas. Pretende despertar o espectador para a escuta do que habitualmente não se diz e, no entanto, nos determina. Dispõe-se a fazer muito com pouco, pouco figurino, pouco cenário e poucos artifícios, exigindo, assim, o máximo do texto e do ator. O símbolo deste teatro poderia ser a corda bamba, pois ele requer o equilibrismo, exatamente como a vida. Só não anda na corda bamba quem já morreu. Por isso, sou apologeta da corda bamba. Sei que ela é a condição da vida e da sua renovação. Obrigada. E agora, com vocês, o Vozes, peça dedicada a Nelson Rodrigues.
O mundo inteiro é um teatro, diz Shakespeare. A vida é um teatro, é o título dessa peça, que apresenta a vida como ela é, dura e linda, como um diamante. Mas foi para apresentar a vida como ela não é, que essa peça foi escrita, para mostrar o que nós não ousamos. O teatro é o espaço sagrado da ousadia. Nós queremos o teatro para dizer o que não se diz sobre o drama da infidelidade, do ciúme e do preconceito. 3 atores em cena, no papel de 3 personagens: o consulente, o consultor e a voz. 3 atores em cena, diante de 3 púlpitos, para fazer o drama que está nas palavras ressoar. Cena 1. Ele quer ter amantes. E ela só quer ele. Bom, o meu problema talvez seja o de todos os homens, mas não sei o que fazer. Tenho 32 anos, namoro uma mulher de 30 e nós vamos ficar noivos. Ela é linda, fina, inteligente, teve uma educação conservadora, acredita piamente no amor e no sexo monogâmico. Acho que pode ser a mãe perfeita dos meus filhos. E eu quero me casar com ela. Nós nos damos bem em tudo, menos no sexo. Ela me deseja e me procura sempre. Eu é que não correspondo. Nós só transamos 2 vezes por semana, porque o meu desejo por outras é incontrolável. Me relaciono com várias mulheres. Nunca consegui ser fiel, mesmo estando totalmente apaixonado. Eu adoro o corpo feminino, amo a minha namorada. Agora, como conciliar esse amor com o meu desejo? Sim, porque falar disso para ela não é possível. Bom, nesse sentido, faz sentido eu me casar? Instinto ou racionalidade? Certos homens podem ser vítimas do desejo incontrolável de transar. Cumprem transando um mandato do superego. Goze. Goze, 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 goze. Certos homens se deixam escravizar pelo gozo, imaginando que são senhores da própria conduta. Ora, desejo bom é aquele que a gente controla, que nós temos a liberdade de assumir ou não. Seja como for, meu caro, a fidelidade não pode ser obrigatória, tem que ser facultativa. Ninguém deve se forçar a ser fiel, inclusive porque daí já não está sendo. Como pode você se tornar noivo de uma mulher com quem não se dá sexualmente, alegando que ela será a mãe perfeita dos seus filhos? Olha, ainda que você fosse o futuro rei da Inglaterra, isso não se justificaria. Será que ele não se dá conta? Ou será que ele não dá conta? O meu problema talvez seja o de todos os homens. Sou macho, sim, senhor. Só quero o gozo, não estou interessado no amor. O amor só para maricas. E ela, a noivinha, a mãe perfeita, será que ela não percebe? Ou será que ela vai pôr os cornos nele? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Cena 2. Begônia no caminho. Ai, uma begônia.
Tenho 27 anos e me relaciono a dois com um homem de 35. Ele, um grande amante. Só que ele é viciado em sexo. Vê uma begônia e já pensa naquilo. Me liga no meio da noite para transar. Por teléfono, menina. Meu bem, meu mal. Te quero, precisa ser já. O quê? Precisa ser já. É como se não bastasse. Ele tem relações com outros homens. Mas o que eu faço? O seu amante perde a liberdade diante de uma simples begônia. Ele é forçado a transar sexo obrigatório. Nada pode ser pior. Você só continua nessa porque ele é um grande amante, Sim. Por não resistir ao tesão? Você é o espelho dele. Begônio e begônia. Dois que preferem a submissão à liberdade. Olha, não se trata de sair em praça pública com uma faixa abaixo o gozo. Agora, para ser livre é preciso saber dizer não ao outro e a si mesmo. Ninguém nasce sabendo, mas é possível aprender. Vivendo e aprendendo. Uma pedra no caminho é uma pedra. É uma pedra, mas... Agora, como é que pode uma begônia se tornar uma pedra no caminho? E ainda se fosse só a begônia, mas não. Tem a grimônia, a seridônia e toda a fauna para o amante recomeçar. Meu bem, meu mal, meu bem, meu mal, meu bem, meu mal tem que ser já. Sou velho, e daí? Cena 3. Tenho mais de 70, família constituída, filhos e netos. Uma mulher excepcional, excepcional. Segura todas as barras, todas. Mas, de repente, eu me apaixono por uma menina de 25 anos, morena, de olhos verdes, uma fada. Devo me declarar? Será que eu sou ridículo? Olha, eu estou perdido. O que faço para não sofrer? Você me levou ao dicionário, eu consulto sempre. Eu procurei a palavra ridículo e encontrei 2 sinônimos. Risível e irrisório. O amor nem é risível. Muito pelo contrário. O amor nem é risível, nem irrisório. Ele move o céu e as estrelas. Você me pergunta se deve ou não falar dos seus sentimentos para a jovem que o arrebatou? Respondo com outra pergunta. Vai perder a chance com mais de 70 anos de viver de novo o amor? A única saída de quem está apaixonado é viver a paixão. Paixão, paixão, o chão da paixão. Nem sempre é possível ser fiel. E o impossível, ninguém é obrigado a fazer. Para não sofrer, você precisa encontrar um equilíbrio novo. A vida é uma história de equilibrismo. Só não anda na corda bamba quem já morreu. Amar é tão vital quanto respirar. Me chama de meu amor, eu estarei rebatizado. O amor faz renascer, rejuvenescer. Quem não quer o fogo? A labareda. Quem pode censurar o outro porque deseja amar e beber na fonte de juventa? Cala a boca! Amar é viver. Bem que velho te reclamo, bem que velho te desejo, quero e chamo. Bem que velho te reclamo. Vem, 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 vem. Cena 4. Não é Otelo, é Otelo.
saí de uma relação que durou 12 anos com um cara. Saí porque ele tinha outras, um comportamento sexual compulsivo. Rompi. Porém, fiquei com uma paranoia de ciúmes. Hoje, estou com um novo homem. Nós somos felizes juntos, nós queremos ser felizes, porém, continuo insegura. E às vezes torço para encontrar um deslize dele. Um deslize real ou um deslize imaginário. Um deslize só para brigar. O que é isso? Você não é paranoica porque não é delirante? Se fosse, não estranharia a própria conduta e não teria me escrito. O ciúme é um sentimento de natureza paranoica. Pode ser despertado pela traição, mas também pode resultar de uma interpretação sem fundamento real. Como, por exemplo, no seu caso. Embora feliz com o parceiro, você não acredita que ele possa ser fiel. Fica à espera do flagrante que vai te deixar arrasada. O ciúme nasce de si mesmo. Ele é um monstro que se auto-engendra. Os corações ciumentos não são sempre ciumentos por um motivo real. São ciumentos por serem ciumentos. Quer ser feliz, mas também quer o deslize. Com a dor de cotovelo, ela sofre goza. Com a dor e com a briga. Vai virar saco de pancada. Bate, apanha, flagelação e autoflagelação. Flagelação e autoflagelação. Flagelação e autoflagelação. Cena 5. Amante. Ter ou não ter? Bom, há 5 meses eu comecei a namorar uma garota. Ela não queria deixar de sair com um ex ou com algum outro. Nós combinamos um relacionamento aberto. Topei. Por gostar dela, né? Para experimentar. Só que não me dei bem e terminei. Mas ela, agora, quer ficar só comigo. Ai, que perigo. Eu não acredito que o medo de me perder seja suficiente para ela abrir mão dos outros. E nem acho isso justo. Eu não consegui me sacrificar. Por que ela faria isso? Será que foi apenas um triste desencontro ou eu estou errado? Você está certo, se não gostou do relacionamento aberto, não tem por que continuar. Só mesmo se fosse masoquista. Não. Se não acreditou na possibilidade da namorada ser fiel, é porque intuiu que ela não tem vocação para isso. Ela até pode ficar somente com você, ok? Porém, não ficará feliz. É verdade que o amor pode mudar uma pessoa. E ela talvez tenha mudado. Mas o bom mesmo é encontrar a pessoa certa, aquela que corresponde ao nosso ideal. É exatamente como a gente imagina. Ou é melhor ainda do que o ideal, uma pessoa que nós sequer ousamos imaginar. Por incrível que pareça, isso acontece, né? Então o amor é sinônimo de contentamento. Relacionamento aberto ou fechado? O que isso tem a ver com amor? Mas o que é o amor? Sinônimo de contentamento, como diz o consultor. Ou é contentamento descontente, como diz o poeta? Andar solitário entre a gente. Ganhar que ganha em se perder. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Cena 6. Para. Não é cena 6. Agora sou eu. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que a dramaturga me pôs em cena?
Para eu dizer que o amor é só para maricas, que o amor é um contentamento descontente, que ele é e não é, o amor é e não é. Meu bem, meu mal. E o amante palavreia, palavreia. Juro que te amo. Sem você eu não existo. Nunca te esquecerei. O amante diz para ser escutado. E eu também. Eu, que clamo e chamo. Onde está você? E que se autodescondes, doutor Freud, Sigmund. Você, que soube me escutar e me nomear. E ela, a dramaturga, me chama de voz. Por que não voz do inconsciente? Por que ela não dá nome aos bois? Há mais de um século que eu existo. Sigmund. Freud sabia que todos fariam de conta que eu não existo. Disse até que eu sou uma ferida. Eu, o inconsciente. Uma ferida narcísica. Porque ninguém, nenhum de vocês suporta não ser dono de si. Não tenho posição política ou social. Não tenho, não. Não tenho mesmo. Mas eu odeio quem não me escuta. Odeio quem não se escuta. Odeio quem me censura por livre e não espontânea vontade. Cuidado ao matar os demônios dentro de você. Você pode estar matando a sua melhor parte. Nietzsche falou, e eu assino embaixo, eu só não digo mais. Cena 6. Só não digo mais, porque o homem do relógio está aí. Voz do inconsciente, ora, era só o que me faltava. Quem é você? Freud? Não sou Freud, mas eu sei o que ele disse, eu estudei. E o que foi que ele disse? Que o inconsciente não tem voz, se manifesta de outra maneira. Ah, é? Como então? Você nunca disse uma coisa quando pretendia dizer outra? Nunca cometeu um lapso? Já, mais de um. Então, e lapso todo mundo faz. Daí, como se não fosse nada, a pessoa disfarça e diz, me escapou. Não foi por acaso que Freud comparou o inconsciente a uma ferida narcísica? Mas diga, por que você quer ser a voz do inconsciente? Quer falar de algum problema seu? Não, isso não. Eu sou o consulente, ela é a voz. E onde já se viu sair assim do papel, num palco pisado por Maria Bethânia? E o que a dramaturga pretende com isso? Ela quer fazer do ator um autor? Eu, sinceramente, preferia que ela me desse a palavra de novo. Cena 6. Obrigado. Sem direito de viver porque é homossexual. Eu casei com um homem generoso e dedicado, mas não me casei por amor. Nós ficamos 22 anos juntos e tivemos 2 filhos, casados hoje. Depois dos 22 anos, eu resolvi assumir a minha homossexualidade e me separar. Eu vivo hoje com uma mulher linda. Minhas irmãs me apoiam. Os amigos não entendem, mas aceitam. Já os filhos, bom, quando eu resolvi me assumir, eu saí da cidade onde morava, dizendo que queria fazer mestrado, ao saberem da verdade. Sim, ao saberem da verdade, os meus filhos passaram 2 anos sem falar comigo. Hoje eles me aceitam, mas nós pouco convivemos. Se me visitam, a minha companheira sai de casa. Eu fiquei com uma culpa terrível e apesar dos momentos bons, eu tenho vontade de morrer.
eu me sinto sem lugar. Eu recebi o seu e-mail e engavetei. Eu queria dizer a uma consulente que se afastou dos filhos para viver a sua homossexualidade. Fiquei de mãos atadas até entender o que significa esse me sinto sem lugar. Olha, você está sem lugar na relação com os filhos e vai ficar. Enquanto não disser a eles o quão impossível era para você contar que amava uma mulher. Né? Vai ficar sem lugar enquanto não tiver a coragem de expor o seu sofrimento, enquanto não sustentar que uma homossexual tem o direito de ser mãe e avó, que a família pode se perpetuar com ela. Porque não é o homossexualismo que separa as pessoas, mas o preconceito. Vergonha. Que lenga-lenga. Por que ela não diz logo? Por que ela se importa com a opinião dos outros? Tem medo do quê? De não ser a mãe que ela já não é? Aquela do álbum de fotografia. Lava, passa, dá, mas não trepa, limpa a bunda do bebê. Sorri na hora do jantar. Lava, passa, pai sou. Lava, passa, pai sou. Cena 7. Ser ou não ser? Sempre soube que sou gay. Nunca aceitei isso. Eu lutava contra mim mesmo. Só agora, aos 31 anos de idade, eu descobri que nessa luta não há vencedor. Eu já saí com rapazes. Mas quando podia virar namoro, eu caía fora. Eu cheguei ao absurdo de ir a um puteiro para me convencer de que não era gay. Fui para o exterior, tentando fugir de mim mesmo. Depois eu comprei um apartamento para ser independente da minha mãe, católica. Só que eu ainda não me mudei para lá. Eu invento 1000 desculpas para não ir. Eu vivo somatizando. Eu tenho dores de cabeça. Parece que um outro eu quer sair de dentro de mim. O tempo passa e eu não estou vivendo. Eu estou morrendo aos poucos. Você não duvida da sua homossexualidade, mas não se entrega a ela. Quer se tornar independente da mãe, não consegue, está num beco... Um beco. Ida sem ida. Sem saída, correndo o risco de continuar nele, se não escutar. O inconsciente é como a esfinge, decifra-me, eu te devoro. Olha, você tem que viver a sua vida amorosa longe da sua mãe. Pode dizer a ela que a igreja faz o elogio da vida, porém, condena o homossexualismo. Isso tem consequências graves. Ninguém escolhe a preferência sexual e a renúncia ao sexo pode matar. Quem é você? Está morrendo aos poucos? É isso, é isso. É tarde, até que arde. Agarra a tua hora. Tic-tac, tic-tac. A única maneira de combater a rapidez do tempo que passa é a velocidade. Tic-tac, 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 tic-tac. Cena 8. Cadê? Cadê o irmão? Tenho 18 anos, a minha namorada tem 22. Nós estamos juntos há 1 ano e nós temos problemas sexuais. Ou melhor, sempre foi apegado ao irmão mais velho, que de uma hora para outra sumiu. A partir daí, ela procura esse irmão nos namorados. O sexo dá certo, sim, até que haja uma briga terrível. E aí se torna impossível. Não aceito sentir tesão
Bom, ela diz isso e me rejeita. Olha, eu amo a minha namorada e cara, e não fazer amor com ela é uma tortura. Bom, tem solução? Por que o irmão sumiu? Para escapar uma relação que poderia se tornar incestuosa? O incesto é inaceitável. Mas a fantasia de incesto não é. O fato da sua namorada te confundir com o irmão não é um problema. Quem ama, aceita o imaginário do amado, aceita passar por outro. O amor do simulacro é tão antigo quanto o amor. O verdadeiro problema entre vocês é a briga. Brigando você não chega a nada. Que tal desistir de ganhar da namorada e falar de amor, hã? Cadê? 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 Cadê o irmão? Cadê? O que é isso aqui? Ah! Achou! Por quê? De novo. Por que ela não aceita a fantasia? Imaginar não é proibido. Imaginar não é pecado, nem proibido e nem pecado, sobretudo do lado de baixo do Equador. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Cena 9. Órfão de pai. Não. Volta. Órfão de pau. Tenho 21 anos e sou gay. Me aceito. Embora eu tenha sido criado no ambiente cristão. Mas quando eu era criança, apesar de ausente e violento, meu pai brincava de manipular o meu pênis. Minha mãe nunca se importou. Na infância, eu imaginava que eu era uma garota. Na adolescência, me via como um ser híbrido. O meu pênis não impedia a aproximação dos outros garotos. Hoje não encontro o meu papel, porque me sinto mal na posição de passivo. Tenho dores e desconforto. E também não sou lá física e mentalmente ativo. Eu estou com problemas de ereção. Manipular o pênis de uma criança é um abuso, um ato que deveria ser punido. Quando a criança é o filho, o ato é incestuoso. É óbvio que seu pai interferiu na sua sexualidade ao te manipular. Era ausente, mas com o prazer que te dava brincando com o seu pênis, se tornava presente. Você se apegou à brincadeira, cresceu sendo a garota do seu pai. Normal que na condição de passivo tenha dores e desconforto. Anormal seria se você tivesse prazer. Por outro lado, você não se dá bem na posição de ativo e nem podia se dar. Ativo era o seu pai, um homem com quem você não pode se identificar. Quando você se separar da criança que você foi e do pai que você teve, daí o sexo se tornará possível. Hein? O seu pai é o seu pau. Não, volta. O seu pau é o seu pai. Não, volta. O seu pai é o seu pai e o seu pau é o seu pau. 3 opções. Opção 1. Vai esquecer o pênis que foi do seu pai? Opção 2. Vai ficar com um amante que é um pai? Opção 3. Vai virar um monge budista. Você não é órfão de mãe e nem de pai, é órfão de pau. Libertas com esse certamen. Liberta-te do pênis que te atormenta e conquista o falo. O pau é do pau que ele jorra. O esperma, a vida e a alegria. Salve o lindo pendão da
Cena 10. Bibelô. Tenho 19 anos, há 3 namoro um homem de 50. Meu, ele tem uma situação financeira excelente. Minha família gosta muito, eu moro na casa que ele fez para mim. Só que eu quase não o vejo, ele é casado. E respeita muito a família e a mulher, que também tem 50 anos. Mas nunca vai abrir mão de mim. Me trata bem, me dá tudo o que eu peço. Assim como um pai, só que eu quero me casar e ter filhos, e ele não pode me corresponder. Sei lá, eu tenho medo do futuro. Aí que eu faço? Não é o futuro que está em questão, porque você é uma menina, tem 19 anos. Obrigado. Você está infeliz com o presente e nem poderia deixar de estar. O seu namorado alugou a sua vida, alugou a sua juventude, os 17, os 18 e os 19. Como os coronéis do Nordeste, montou casa para amante, de quem ele exige fidelidade, ainda que só te veja quando bem entende. Ele tem vida dupla e, como todo macho que é macho, não dá satisfação. Sua família não se opôs, ficou até contente, não custa nada. Você não custa nada, porque o namorado dá tudo. O namorado te trata como um pai, porém não pode ser confundido com um pai. Ele te compra e não discute o preço. Não vai largar a esposa para ficar com você, que é o bibelozinho dele. Vai continuar nessa? Bibelô. Bibelô. Bibelô, bibelô, bibelô. Quer um namorado ou quer um pai? Amor de namorado é um, o de pai é outro. Ou será que você quer um namorado que seja um pai? Não. Dinheiro nenhum compra a liberdade. Ou compra? Vai viver presa ou vai se liberar? Acorrentada ou vai se desacorrentar? Fui escravo do reino, sou escravo do mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Última cena. Dona Flor. Sou casada há quase 16 anos, um casamento sólido e gostoso. Como me casei jovem, ainda sou bonita e atraente, assediada pelos homens. Até hoje, resisti. Só que estou completamente apaixonada por um colega de trabalho. Sim, e a paixão é recíproca. Casado como eu e muito sério, nunca traiu. Nós estamos tentando nos conter, mas está cada vez mais difícil. Nós nos vemos todo dia. Uma vontade enlouquecedora de transar. Noite da testa negra, me dá o meu Romeu. E quando ele estiver morto, corta-o em estrelinhas. Assim, a face do céu será tão esplêndida, mas tão esplêndida, que o universo inteiro deixará de cultuar o sol. Diante do amado, o amante não sabe da sombra, vê as cores e a luz. Com isso ele se alegra continuamente. Agora, o futuro do amor é incerto, mas o futuro do casamento também é incerto. E a paz você já perdeu. Vive enlouquecida pelo desejo que o colega desperta? Só resta consumar a paixão e ver como fica.
Ou seja, se vai ser clandestina ou não. O seu amor é um, o seu marido é outro. Por que não fica em paz com os dois? Por que tem que ser um ou o outro? Que tal ser simplesmente fiel a você mesma? Aceita. Aceita que você é a Dona Flor. Your love is one, your husband's other. You should be in peace with both. Why has to be one or another? Your love is one, your husband's other. Celui-ci, c'est ton amour, celui-là est ton mari. Pourquoi ne pas garder les deux? Pourquoi faut-il que ce soit l'un ou l'autre? Celui-là est ton mari, celui-ci est ton amour. Celui-là est ton mari, celui-ci est ton amour. Seu amor é um, seu marido é outro. Por que não fica em paz com os dois? Porque tem que ser um ou outro. Seu marido é um, seu amor é outro. Porque tem que ser um ou outro. Seu marido é um, seu amor é outro. Porque tem que ser um ou outro. Seu marido é um, seu amor é outro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Mesmo. Bom, muito obrigado. A gente gostaria de chamar ao palco a nossa diretora e dramaturga, Beth Milan. Seja lá onde ela estiver. Ah, lá. Vou tirar o público. Aí, agora eu estou disponível para responder a eventuais questões. Ninguém escreveu. Pode Então perguntar pode sem ser ao escrever. vivo. Não precisa escrever não, pode perguntar. Vai ser ao vivo. Perguntar. Alguém? Alguma questão sobre a peça, sobre os temas? Algum comentário? Ó, microfone aqui. Não tem mais um microfone? O tempo todo a gente vê a corda bamba, né? Quer dizer, o inconsciente se manifesta através dessa ambivalência, quer dizer, quando se toma uma decisão, então já se tem outra opção. E é difícil você fazer
Quer dizer assim, o seu desejo arranjar um objeto e se fixar nele, aí parece que aquilo ali é a morte, não é? Não vai haver um deslizamento do desejo. E daí o sujeito, ele não vai emergir, ele vai parar. Então, a gente vê, em cada caso que é tratado aí, a gente vê essa oscilação, essa ambivalência, quer dizer, e viver isso, né? A gente o tempo todo na corda bamba, só esse comentário, né? Domingos Ailton, da revista Cotoxó, de Jequié, na Bahia. Beth, eu gostaria de saber, achei muito interessante, como você se inspirou para produzir esse texto? Foi ouvindo conversas cotidianas, relatos de amigas, de amigos? Como é que se deu esse processo de criação? Não, eu fiz um consultório sentimental, como, aliás, o Nelson Rodrigues, que me inspirou muito, durante 2 anos na Folha de São Paulo e 5 anos na Veja.com. Então, semanalmente, eu respondia aos leitores. Essas colunas foram reunidas em 2 livros, um que chama Fale com Ela, que corresponde às colunas da Folha, e um outro que chama Quem Ama Escuta, que corresponde às colunas da Veja. Depois, eu escolhi algumas colunas que me pareceram particularmente expressivas para a cena teatral e fiz a adaptação com os atores, usando de um método que talvez seja novo e inspirado na própria psicanálise, que é de escutar o ator, de analisar o meu texto através da interpretação dele e modificar o meu texto. Então, num certo sentido, houve um processo de coautoria. Eu reescrevi muitas vezes até que nós todos estivéssemos satisfeitos. Então, o processo de trabalho foi esse, inclusive porque eu queria realmente fazer um espetáculo com nada, ou quase nada. Nós temos 2 cadeiras, 3 púlpitos, um chapéu, um tule, e é isso. Corda bamba. Ou pau de sebo. Também poderia ser o nome do grupo. Tem uma moça aqui na frente. Será que tem mais microfone para a gente? Então, tá bom. A Bárbara faz essa. Antes de tudo, eu queria elogiar a peça, porque ela foi tão bem interpretada, foi tudo tão claro. Eu acho que até para quem não é da área de psicanálise, que eu acho que isso responde um pouco o porquê do público não ter muitas perguntas quando foi dito, né? E isso também me fez lembrar uma conversa com minha sobrinha de 5 anos, né? Que ela, uma vez ela chegou dizendo que era bruxa, da Branca de Neve. Outro dia ela chega dizendo, eu estava contando a história do Chapeuzinho Vermelho e ela conta que adora o Lobo Mau. Aí eu peguei e comecei a ficar um pouco preocupada. Aí eu fiz, e a Chapeuzinho Vermelho? Também, tia Ete. Aí eu disse, aí ela fez eu somar. Aí eu fiz, mas meu amor, você é tão legal. Aí ela fez, as 2 coisas, tia Ete. 5 anos de idade. Então, depois dessa, eu fui lá no Facebook e botei. Após tantos séculos, os filósofos tentando explicar à humanidade que o bem e o mal faz parte de todos nós, uma criança de 5 anos já vem com essa consciência. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, essa peça se inscreve na tradição do Brecht, né? Ele, que é um teatro que visa transmitir ideias.
mas que também é um teatro divertido, porque o teatro, se não for divertido, não interessa. Então, é por isso que é claro. Nem por ser claro, deixa de ser ambíguo, né? Beth, na verdade é uma curiosidade, né? Já que se falou tanto aí do inconsciente, eu gostaria de saber como psicanalista, você como psicanalista, ou psicoterapeuta, como é que esse profissional consegue domar o seu inconsciente de modo a que a sessão ou o seu paciente não seja um processo de pura estilização da vida, a sessão, mas e ele termine por embrenhar a sua vida pessoal com a vida do consulente. Ou, em outras palavras, de todos esses personagens, com qual você se identifica mais? Essa eu quero ver. Olha, essa questão é muito pertinente. Na verdade, eu também escrevi essa peça porque eu queria criar o personagem da voz. Porque quando eu respondia na Veja.com e na Folha, eu estava no papel do consultor e, portanto, consideravelmente contida. Já a voz tem o direito de dizer o que ela de fato pensa. Então, eu posso dizer que aqui, na produção teatral, eu me identifico com a voz. No consultório, evidentemente, eu me identificava com o consultor. Porque a meta, justamente, era propiciar aos consulentes uma abertura nova, quer dizer, a ideia de que se a gente se debruça sobre a vida, sobre o que a gente diz, a gente pode encontrar caminhos diferentes. E queira ou não, todos nós temos uma história que determina a gente. E se essa história não for decifrada, ela pode atrapalhar e muito. Então, essa é a ideia básica do meu trabalho, deste trabalho. Oi, boa noite. Eu sou professor de espanhol, feliz de ter sobrevivido ao ar-condicionado daqui da sala. Não sei se vou chegar a sábado, mas tudo bom. Acho que quem não está disposto a escutar críticas não merece os elogios. Então, eu quero ser crítico. Me chamou particularmente a atenção a afirmação da senhora quando diz que sem motivo literário o teatro não existe. Cadê o teatro que fala só com o corpo? Cadê o teatro de Eugênio Barba, por exemplo? Ou da La Fura das Baus? Ou de tantas outras pessoas que fazem teatro aqui em todo o mundo, sem usar a palavra porque acham que a palavra está gastada. Eu gosto, às vezes, que me digam coisas que não quero escutar. E acho que você fez um trabalho ótimo, dizendo-nos coisas que queríamos escutar. Obrigado. Olha, o teatro que transcendeu o tempo e é um teatro que não se dissocia do texto. O teatro do Nelson Rodrigues é um teatro que nasce do texto. O teatro do Shakespeare nasce do texto. O teatro do Sófocles nasce do texto. Então, claro, a performance é uma coisa. Agora, o teatro, para mim, ele implica texto, porque ele é por esta razão que ele faz parte da literatura. Só um pouquinho. Eu gostaria de acrescentar a pergunta muito boa,
que, mesmo o exemplo do Eugênio Barba, o Fura de Baus, eu estaria mais familiarizado com o Eugênio Barba para falar isso. Mas parte-se de um texto, né? Ele tem como limites para a criação, para a encenação dele, um texto. E por mais que às vezes não chegam todas as palavras, não chegam as palavras ao público, ele está lidando com a questão de um texto, sim. Isso é meio que intrínseco, acho que é essa criação teatral, tanto dele, tanto do Bob Wilson também, que às vezes faz peças sem palavras, mas ele lida com a noção de texto. Eu acho que isso que caracteriza a presença do texto. O que levou as pessoas a se revoltarem contra a palavra foi o uso da palavra vazia no teatro. Foi a redução do teatro à comunicação. Então, o que eu tentei fazer aqui foi introduzir em cena uma palavra que é plena. E nós lutamos durante meses a fio para chegar a isso. Espero que nós tenhamos chegado. Então, o problema é esvaziar a palavra. Agora, não é porque o teatro usou a palavra vazia, porque a telenovela esvazia a palavra, que o teatro pode prescindir da palavra. Deu para entender? Ali no meio também. O amor não suporta a incerteza. Bom, é alguém que pescou perfeitamente bem o que a peça diz e me escreveu. O amor não suporta a incerteza, mas nós vivemos no campo da transitoriedade. O erotismo consiste em velocidade. Gostaria que você comentasse isso. Então, a pessoa está colocando o dedo na questão central, que é da diferença entre a relação amorosa e a relação estritamente sexual, né? Ou nem isso. O que eu quero dizer é que o desejo sexual, ele pode mudar. O desejo é errático. Ninguém pode nada contra isso. Por isso, ainda que os amantes desejem a fidelidade, raros são os casais que conseguem ser absolutamente fiéis. Isso faz parte da nossa condição. Por isso, daí a importância da desculpabilização da infidelidade. Lá no fundo também. Só mais um. Lá no fundo. Alô? A desculpabilização, falta de culpa na traição, falta de culpa na relação. Eu queria perguntar o seguinte, pelo que quero primeiro dizer, atores muito bons, achei a peça ótima, e você realmente, essa sua experiência, esse consultório sentimental, traz para a realidade, não é? Amor, casamento, desejo, vida, está tudo separado. Não há felicidade no casamento. Enfim, por quê? Porque estamos presos aos padrões. E o casamento virou, isso pode, isso não pode. Isso é legal, isso não é legal. Aonde fica o desejo? Aonde fica a culpa? Aonde fica a vontade? Tudo isso são as novas questões do século XXI. Você acredita
que as novas mídias sociais, que existe um caminho aí de libertação das pessoas através da desculpabilização, através das verdades que são mais fortes do que os mitos, através das verdades que são mais fortes do que as regras, para que, através das mídias sociais, as pessoas possam começar a conviver com a sua própria realidade, com seus desejos mais íntimos, e que possam, de alguma forma, começar a procurar um caminho para ser feliz nessa vida que se fala o tempo todo em traição e vingança. Essa foi a última pergunta, tá, gente? Porque senão... Espera aí. A última, tem um senhor ali pedindo há um tempão ali. Então... Mais um. Mas deixa eu responder essa questão, que, aliás, é muito pertinente. Nos anos 60, houve a Revolução Sexual. E as pessoas se liberaram sexualmente, e aquilo era imperativo, porque nós vivíamos sujeitos à censura, ao recalque, e foi muito importante. Só que, simultaneamente, a sexualidade se tornou imperativa, impositiva, tirânica. A pessoa era obrigada a transar. Então, uma das consequências da revolução sexual é que agora nós temos que lidar com essa liberdade que nós adquirimos. Isso significa que é preciso diferenciar a infidelidade da deslealdade. Eu não quero dizer com isso que a traição deva sempre ser explícita. Há situações em que ela não pode ser explícita e que a clandestinidade é a solução. Eu digo isso mais de uma vez no meu consultório sentimental. Agora, há um espaço maior, nós temos um espaço maior para viver o sentimento. O que falta, na verdade, é educação sentimental. Como lidar com essas questões que surgem, que não existiam antes. Quando o casamento era a norma e a amante também era a norma, enfim, quando tudo era regrado pelos valores burgueses, as questões que nós temos hoje não se colocam. É por isso que eu dediquei uma parte da minha vida, do meu trabalho, à educação sentimental. Alô? E agora, supostamente, perdão, nós precisamos... Senhora, doutora Diga. Beth, eu tenho Beth, por favor. Beth, eu tenho duas perguntas a fazer. Meu nome é Meraldo Zisman, para você não importa. Uma é o seguinte, eu sou ligado... Qual é o seu nome? Meraldo, com M. Tá. Primeira pergunta. Esta encenação está sendo usada só no Brasil ou na Tavistock, que eu sou cientista visitante? Sim ou não? Só no Brasil ou... Tavistock, Londres. Não. A senhora está só no Brasil ou É. estão em outras? Não, por enquanto, só no Brasil. Tá, então, precisamos divulgá-la e parabéns Obrigada. para todos por isto. Obrigada. E uma coisa aqui eu vou perguntar. A senhora passou da voz para outra personagem, segundo o Daniel me falou aqui. Como? Fábio, perdão, porque o Alzheimer quer me pegar. Bem, mas sem brincadeira, é o seguinte. Eu tive pensando como você conseguiu
fugir ou entrar como voz no falso self do meu professor Donald Winnicott. Por favor. Desculpe, não sei responder essa questão. Eu não conheço o Donald. Donald chamava isto falso self. E acho que a senhora sabe o que é falso self. Não sei, desculpe. Tá. Ah, o falso self. Ah, lembrou? Self. Eu disse que eu era aluno de Donald Winnicott. Você não lembrou? Que coisa. Mas o escritor entra Ah, no... meu Deus do céu, não tem importância não. É isso que eu pergunto. A importância que eu pergunto. Primeiro, parabéns mesmo. Vou levar este modelo para Tavistock. Se eles aceitarem, você será chamada. Ótimo, ótimo. E tenho certeza que não é uma instituição que se jogue fora. A outra coisa que eu perguntei é como você, como coautora... Não, eu sou autora. Eles são meus colaboradores. Mas ninguém faz nada só. Não, claro. Na verdade, então, eu não... Não nem importa, porque... Autora. Então, a minha pergunta é, todos nós podemos ter um falso self. E você não tem medo de ter entrado com sua voz, com o seu falso self? Eu teria. Parabéns pela coragem. Obrigada. Não, eu não gosto de ser idêntica a mim mesma. Eu gosto de diferir. Acho ótimo.